João, estamos chegando ao final de 2025. Agora, entrando em 2026, quais são as principais perguntas para orientar o investidor global? Olha, Carol, para mim a principal pergunta tem a ver com o comportamento do dólar, porque foi o dólar fraco no início desse ano que, na verdade, gerou uma alta muito importante dos ativos fora dos Estados Unidos em particular. Tá? Então a pergunta é, isso continua, não continua? O início de um ciclo longo, não é? Né? Isso tem muito a ver, obviamente, com outras questões, né? Como é que vai caminhar o Fed, né? E toda a relação entre governo americano e Fed, né? E, obviamente, os riscos para o crescimento americano. E tem riscos altistas e baixistas, e a gente pode discutir daqui a pouco. Muito interessante, João. Vamos entrar em detalhes sobre isso e vamos orientar aqui os nossos investidores globais como se posicionar em 2026. Acompanhe a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos globais. E como todo início de mês, eu estou aqui com Marcelo Santucci, João Scandiuzzi. Sejam bem-vindos mais uma vez, sempre muito bom estar com vocês. Obrigado, Carol, João. Prazer, Carol Santucci. Hoje foi o nosso Comitê de Investimentos Global, tá tudo fresquinho aqui, como sempre a gente vem falar, mas vamos fazer um pouco diferente esse episódio, vai ser praticamente a virada do mês, né? O último episódio do ano. Vamos fazer um rápido recap aqui para o investidor global, quais foram os principais desafios, tanto olhando para a parte macroeconômica, política monetária, quanto para a alocação de ativos também, Santucci. Eu vou pedir para vocês dois falarem aqui juntos, vamos fazer um pouco diferente. Em 2025, quais foram os principais destaques? E aí depois a gente vai falar sobre o que a gente está enxergando para 2026? Olha, Carol, na parte econômica, sem dúvida alguma, o principal destaque foi uma incerteza muito grande em relação à política econômica nos Estados Unidos, né? Em particular o tema de tarifas, né, que foi um tema que foi abordado, né, pela administração americana de uma maneira muito mais agressiva, mas com muitas idas e vindas, né? E o mercado chegou a se assustar bastante, muitas casas chegaram a prever recessão ali por volta de abril, maio, quando teve aquele Liberation Day, né? Então isso gerou muita volatilidade, muita incerteza sobre crescimento e inflação, né? Isso junto, claro, com outros temas, como menor imigração, né? Foram muitos choques ao mesmo tempo nessa questão, né? Isso gerou, obviamente, um processo de debilitamento do dólar, que foi muito pronunciado, né, entre fevereiro e abril, né? E principalmente enquanto as moedas desenvolvidas depois praticamente se estabilizou, né? Ficou numa volatilidade, mas sem grandes tendências, tá? Mas essa queda do dólar foi muito importante globalmente, né? Principalmente num cenário que acabou sendo de não recessão, como era o nosso cenário aqui da casa, né? Porque isso acabou gerando um cenário que foi muito favorável para ativos fora dos Estados Unidos. Quando o dólar enfraquece, todo mundo quer comprar o que não é cotado em dólar americano, né? Isso acabou encontrando um cenário em que valuation de muitos desses ativos fora dos Estados Unidos estava muito baixo e teve resultados realmente excepcionais, né? E por isso é que mais cedo eu coloquei essa questão. Será que o dólar vai continuar fraco ou não? Isso é muito importante para entender como se posicionar para o ano que vem, né? Eu tenho que estar mais voltado para os Estados Unidos, tenho que voltar mais para fora, né? Como é que é essa história? Então, acho que esse foi o grande tema, né, para esse ano. A gente chegou a ver, mais uma vez, revisões bem importantes de crescimento americano ali, né? Da virada do primeiro para o segundo trimestre, e depois a gente retomou de novo revisões altistas para a economia americana, né? Bem importantes, na verdade, até esse final do ano. E vamos entrar em detalhes sobre isso, olhando para 2026, né? A sua visão, principalmente para a economia americana, Claro. né? E aí, Santucci, desafios para alocação, né, esse ano? Não, sem dúvida. Esse cenário bastante incerto que foi o desenrolar de 2025, né? Teve o papo da imigração, das tarifas. Imigração remeteu a um aumento de inflação que deveria exigir talvez uma situação de política monetária mais restritiva, então as curvas de juros acabam se elevando, né? Uma questão das tarifas também pode conversar com inflação, mas também com redução de atividade, o que pode significar para mercados queda de bolsa, aversão a risco. Então, essas incertezas, elas tiveram presentes ao longo do ano. Como referência, o ano está acabando agora no início, né, de dezembro, final de novembro, o S&P subindo algo como 15%, 16%, o índice de bolsa global quase 18% a 20%.
Mas essa foto desse período, desse momento, né? O filme desse ano foi um movimento de apreciação das bolsas até início de fevereiro, depois uma queda expressiva. Ali no meados de abril, a gente estava com menos 15% o mercado de renda variável, o S&P 500, o Nasdaq quase menos 20%. Quando estavam essas preocupações de menor crescimento global, e principalmente nos Estados Unidos, estavam mais fortes. A gente viu um movimento de taxa de juros muito abrupto. Os treasuries americanos, primeiro os yields fecharam e depois eles abriram com essa saída um pouco, essa redistribuição do dinheiro global para fora dos Estados Unidos, ou menos concentrado nos Estados Unidos. E até se a gente observar o rendimento, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, soberano, no ano ela ficou 50 bases, 0,5% menor, o que é um ganho de capital interessante na parte de renda fixa americana. Os títulos de 10 anos no Japão se elevaram 70 bases. Na Alemanha, 50 bases. Então, você tem 10 anos de prazo, títulos soberanos, um país fecha 50, o outro abre 50 ou 70. Então, teve uma necessidade de uma leitura macro e uma alocação muito coordenada e também perceber quando o mercado fez movimentos de exagero, porque essa volatilidade trouxe muitas opiniões diferentes. Então, ali, como o João falou, ali em abril, muitas casas estavam colocando 75% a 100% de chance de uma recessão americana, por isso que os preços estavam tão depreciados. E a gente voltando aqui, fazendo nossos comitês, nossas discussões, parecia extremamente exagerado e parecia claro que a chance de recessão naquele momento estava maior do que no início do ano, mas a gente achava que estava longe desses 75%, 100%. E aí, a gente acabou fazendo movimentos de aumento ou voltar para o nível alvo de alocação, por exemplo, em bolsa, e que beneficiou muito nossos portfólios. No momento que teve uma queda, no momento de queda, a gente aumentou a alocação. Da mesma maneira como essa abertura de juros que aconteceu em outros países, a gente estava mais concentrado nos Estados Unidos. E na parte um pouco mais curta, eu falei do 10 anos, mas onde houve maior impacto no ano, de uma queda de política monetária, do corte de juros, foi lá entre 3 e 5 anos no vértice da curva. E é onde a gente está concentrado. 4 anos e meio, entre 4 anos e meio e 5 anos. Então, essas leituras, essa interpretação de o que está nas telas e o que a gente tem que fazer no nosso cenário macro foi muito importante. Então, foi um ano desafiador, mas bastante positivo na rentabilidade das nossas carteiras. A gente conseguiu ter uma alocação que respondeu aos perfis de risco de cada cliente. E se a gente olha, inclusive, a contribuição da renda fixa versus renda variável, no caso dos portfólios nossos, as duas classes de ativos propiciaram retornos positivos e fortes. Até mesmo renda fixa, pega um título soberano de inflação, pega um título classificado como um grau de investimento ou de high yield, a gente tem uma marcação ao mercado no year to date, neste ano de 2025, algo como 7 a 10% de retorno positivo e com uma volatilidade abaixo de 5%. Então, você tem uma relação retorno sobre volatilidade bastante atrativa, e atraente. No caso de bolsa, teve um retorno nominal bastante forte, com uma volatilidade alta também, mas obviamente a gente calibra essa alocação dos portfólios. Essa relação, o Sharpe, retorno, menos livre de risco sobre a volatilidade, não foi tão atrativa quanto na renda fixa, mas o retorno absoluto foi muito bom. E também saber navegar quais setores estavam se beneficiando ou estavam um pouco mais caros ou não, ajudaram também nessa rentabilidade dos portfólios. Então, sim, foi um ano 2025 bastante desafiador, que demandou muito da gestão ativa e a coordenação de cenário macro, nossos times globais, presença global, um time super qualificado, tocado pelos Candiuzzi, nosso time de gestão também que trabalha junto, fazer essa leitura com alocação, acho que foi a principal fórmula para a gente entregar retornos adequados ao risco dos clientes e extremamente positivos e acima dos benchmarks. Não, isso é fundamental, né? Não é só diversificar, mas tem que diversificar com estratégia, né? E é por isso que vocês dois estão sempre aqui para trazer esse conhecimento aqui para quem está nos acompanhando. E agora, olhando para 2026, João, qual a sua leitura, né? Os Estados Unidos, como é que você está vendo os Estados Unidos, crescimento dos Estados Unidos, acho que a principal economia aí, né? O motor do mercado financeiro e como é que a gente está vendo também as outras regiões. Acho que isso é importante. Olha, Carol, acho que é super importante mesmo. Isso conversa muito com a discussão de dólar que a gente estava levantando
falando agora há pouco, né? Porque diferencial de crescimento é uma das coisas que influencia muito a performance de moedas, né? E, historicamente, ciclos de dólar muito fraco, né? E a última vez que a gente viu um muito fraco foi nos anos 2000, são ciclos em que os Estados Unidos está crescendo pouco, né? E o juro muito baixo por causa desse crescimento baixo, que ali teve uma recessão depois da bolha da internet, né? Naquela época, e depois que começou a recuperar a economia, não tinha emprego, né? Era o jobless recovery, recuperação sem emprego, né? E naquela época a gente tinha um resto do mundo que estava muito bem, apesar dos Estados Unidos. Ninguém estava dependendo muito. A gente tinha a Europa, o euro tinha sido acabado de ser lançado, foi 1º de janeiro de 99, então tinha aquela história, agora não são pequenos países, são um mercado de 320 milhões de pessoas, ganho de escala, né? Integração financeira e tal. Tinha uma história muito bacana do euro, que ajudou a apreciar muito o euro, e tinha uma história muito boa para emergentes, que a gente vinha de anos de crise, né? Crise da Ásia, todos os países da Ásia, depois, enfim, Rússia, Brasil, como estavam lá na lama. De repente a China entra na Organização Mundial do Comércio, começa industrialização, urbanização, demanda por commodities, então as moedas emergentes voaram. Então ali era assim, os Estados Unidos crescendo pouco, com juro baixo, o resto do mundo muito bem, obrigado, né? A gente não vê esse cenário à frente, né? Isso é uma razão assim que acho que nos faz crer que o dólar tem uma possibilidade de ficar mais estável ano que vem. Depois a gente fala dos riscos, né? Mas em termos de crescimento, a gente está vendo 2,3% de crescimento ao ano que vem, contra basicamente 2,15% para esse ano. Então, uma leve aceleração. Por que a gente vê esse suporte? Por um conjunto de razões, né? O Fed está cortando juros, né? A gente vê mais um corte agora em dezembro, depois deve vir uma pausa, né? Até pelo menos a posse do novo presidente, né? Mas, de qualquer forma, tem um efeito desses 75 bases de corte que a gente acha que vem até dezembro, né? E isso deve dar um suporte para o crescimento mais à frente. Condições financeiras estão muito boas, né? Isso impacta sobretudo famílias, né, que têm posses, né, têm riqueza financeira, mas também empresas, né, que estão conseguindo emitir com spread de crédito muito apertado, isso tudo favorece. A gente vai ter uma política fiscal que também favorece crescimento, né? Aquele One Big Beautiful Bill, né, Act, o orçamento deles, basicamente cortou, né, imposto sobre horas extras, imposto sobre tips, né, sobre gorjetas. Então isso vai impactar a renda do consumidor positivamente, né, especialmente para famílias de baixas posses, né, que são os que mais estão sofrendo hoje nos Estados Unidos com aumento de custo de vida. E a gente vai ter também uma depreciação acelerada do investimento. Então, empresas que investem muito vão deduzir muito, né, da sua renda tributável. O imposto corporativo vai cair bastante para essas empresas. Isso estimula o investimento. E a gente acha que esse ciclo de investimento de AI, né, de inteligência artificial, ele vai continuar, né? Então, as empresas estão aí numa corrida, né, para ver quem vai ser dominante nisso aí. Isso deve, na nossa visão, em 2026 continuar. Então, são uma série de fatores que a gente vê esse crescimento suportado nos Estados Unidos. Na Europa, tem alguma aceleração? Tem, né? A gente está com 0,8 para esse ano, 1,2 para o ano que vem. Muito em função do fiscal de Alemanha, que eu já comentei, né, que foi relaxado, né, em fevereiro do ano passado, desse ano, desculpe, mas que vai começar a impactar de fato ano que vem, em termos de crescimento, e um pouco em função dos cortes de juros que o ECB já fez, né, e foi muito antes do Fed nisso aí, já está no juro neutro, então isso deve dar algum impulso. Dito isso, é uma região que enfrenta desafios estruturais muito grandes, né, e é muito difícil estar animadíssimo, né, com Europa e euro como história econômica, né? E a China? A China, na verdade, assim, ela cresceu muito bem primeiro semestre, bem para os padrões, né, que eles estão se colocando, que é faixa de 5% de crescimento. Mas foi um crescimento muito baseado em exportações, né? Apesar das tarifas, teve muita antecipação de embarque antes das tarifas, né, valerem, esse tipo de coisa. Eles também andaram ganhando um pouco de mercado no resto do mundo que não nos Estados Unidos. Dito isso, o crescimento de julho para cá piorou muito, né? E piorou tanto na margem, na parte de exportações, que todos os indicadores de confiança empresarial em novos pedidos de exportações estão piorando bastante na margem. Acho que aquele efeito, está tendo efeito chicote, né? Antecipou muito as exportações ali com o tema de tarifas e agora está tendo um pouco a devolução disso, né? Então está tendo um pouco de debilidade na demanda externa, mas na demanda doméstica também, né? O mercado imobiliário voltou a piorar, as famílias chinesas têm uma alta exposição, né, em termos de investimento ao mercado imobiliário, menos preço, né, e menos liquidez, menor confiança para consumir, né? Também teve um esgotamento de certos estímulos para a troca de bens duráveis,
né? E uma campanha de corrupção, né, no governo que proibiu, por exemplo, certos procedimentos em banquetes, que é um negócio muito grande na China e movimenta muito a economia, né? Então, isso tudo prejudicou. E, além disso, a China, que vem apostando muito num crescimento de qualidade nos últimos anos, né? Carros elétricos, enfim, energia renovável, uma série de coisas, biotecnologia, alguns desses setores, sobretudo os dois primeiros que eu mencionei, já estão com muito excesso de capacidade, muitas empresas competindo, no caso de carros elétricos. Então, o governo de julho para cá meio que deu um freio de arrumação, dizendo, olha, está na hora de parar de investir em setores que já têm investimento demais e que os preços já estão caindo e prejudicando a rentabilidade, e temos que pensar numa consolidação. Com isso, o investimento despencou de julho para cá na China, tá? Então, assim, eu também não estou falando de uma grande crise na China, eles têm instrumentos para manejar isso, mas não é aquele cenário do início dos anos 2000 que eles tinham um crescimento fabuloso e que movimentava o mundo, né? Na verdade, eles estão precisando do mundo como mercado para os produtos dele nesse momento. Então, não é um cenário que eu veja como muito complicado para o dólar. Agora, tem riscos? Tem, né? Eu acho que, em termos de dólar, a gente pode pensar em dois tipos de risco, né? Um deles é o próprio Fed, né? A gente falei de corte de juros, mas a gente vai ter mudanças no comando do Fed, né? Então, tem nomes mais pró-mercado, nomes menos pró-mercado, né? E, obviamente, isso pode gerar alguma volatilidade, pode gerar um comitê mais dividido, que pode pesar um pouco no dólar, né? E a gente pode ter, eventualmente, dependendo da indicação, talvez um pouco mais de rebelião ali contra o chairman, né? Isso pode acontecer. Agora, mais importante até do que isso é entender, por exemplo, se a Suprema Corte vai confirmar a demissão da Lisa Cook, né, que o Trump fez, mas não foi ainda confirmada judicialmente, e se confirmasse, o Trump vai usar isso para demitir outras pessoas, porque aí realmente vai ficar com uma cara de ataque institucional ao Fed. Não é o cenário central, mas se vier a acontecer, vai pesar contra o dólar, né? E aí a questão do crescimento, falei, a gente está otimista, mas obviamente que o crescimento americano hoje é muito de inteligência artificial, né? Os grandes investimentos são isso, a alta de bolsa tem muito a ver com isso, etc. Então tem muito essa discussão, será que isso para de pé, não para, né? Obviamente, assim, não significa dizer que todas as empresas que hoje parecem, né, promissoras vão realmente dar resultados. A gente viu na própria internet, né, independente de ali ter tido uma bolha, acho que o valuation de hoje não sugere bolha, tá? Mas é claro que nem todas as empresas hoje estão competindo. A gente tem quantos aí modelos de IA que está todo mundo usando? Será que daqui a 3 anos, 5 anos, né, todos eles vão estar por aí e fazendo dinheiro, né? Acho que vai ter um processo ali de depuração, né? E, além disso, até usando de novo o exemplo da internet, se você for pensar, muitos dos ganhadores de internet nem existiam em 99 e 2000. Né? As grandes plataformas surgiram depois, quando a gente começou a ver o celular ganhando protagonismo e uso, etc. E daí é que surgiram esses modelos de negócio. Então, tem muitas perguntas ainda no ar, tá? Mas a gente ainda acredita que 2026 vai ser um ano saudável. A gente está muito no início desse processo de revolução de inteligência artificial. Perfeito, e dado toda essa análise, né, muito bem colocada aqui do João Santucci, em termos práticos, o investidor global, como ele se posicionar, para o que ele olhar, né, olhando para renda fixa, renda variável, onde você está vendo boas oportunidades aí? Carol, 2026, o que a gente espera é que seja um ambiente mais complexo para gerar resultados acima dos seus benchmarks. E complexo exatamente porque a gente está no momento, primeiro, o João falou, é saudável o ambiente macroeconômico. O João está falando de uma aceleração de crescimento e a gente ainda espera queda de juros, por exemplo, no Fed. Está um pouco quase no final do ciclo, mas ainda tem alguns cortes adicionais. E se tem corte, é porque não é um corte recessivo, é um corte, na verdade, de adequação, porque a inflação teve esse repique em 2025, por causa das tarifas um pouco, mas ela tende a ir em direção à meta ali em 26, 27. Então, uma combinação de um crescimento, né, de PIB, né, um aumento de PIB, uma aceleração com queda de juros, primeiro é um ambiente saudável para os ativos de risco. Mas, diferentemente no ambiente de aversão a risco, recessivo, em que os ativos eles têm uma correlação muito parecida, as pessoas querem sair do risco, querem vender as posições, né? Quando o juro se eleva muito rapidamente ou quando a atividade cai, as bolsas caem. Então, na gestão de portfólio, é um pouco mais simples você gerar um resultado melhor que os benchmarks, porque se você for capaz de identificar esse movimento, você tirar o portfólio daquele tipo de risco, seja de duração, de duration, seja de exposição ao mercado de equities, simplesmente você tirar um pouco de risco, trabalhar menos alocado, você está já gerando alfa em relação aos índices, porque a correlação ela é muito próxima de 1. No mercado de alta, de melhora, exige uma
diferenciação, uma análise para saber quem são os ganhadores ou os que vão se beneficiar menos daquele ambiente de crescimento. Então, quando as bolsas sobem, alguns setores puxam mais que os outros. E outros até às vezes ficam para trás. É o caso que a gente viu em 2025. Tecnologia tem sido o motor desse resultado dos últimos 2 anos. E a gente soube e tem sabido expressar esse desvio setorial, geográfico, em favor de AI, dos beneficiários, de energia, de cloud, e tem sido bastante positivo para os portfólios. Dito isso, 2026 a gente entra com algumas questões importantes, né? Puxa, estamos numa bolha, né? Lá no ano 2000, os ativos estão caros. Eles estão caros versus a média recente. Mas se a gente compara ali como ano 2000, né, o preço-lucro estava 80, 90, hoje está falando de 28, 30, né, desses setores mais de tecnologia. Então, um contexto parece claramente diferente, mas exige mais entender um pouco os setores que vão ganhar ou não. Primeiro, dentro do ambiente de AI, mas também a questão setorial. Você pega o índice, o S&P, hoje teve tecnologia subiu, saúde ele estava bem largado o ano todo, agora em outubro teve uma subida rápida, setor financeiro tinha começado o ano forte, agora não está tanto, voltou a se recuperar, então essa leitura setorial vai ser muito importante. Na renda fixa, novamente, quando há um movimento coordenado de corte de juros por uma desaceleração global ou uma elevação de juros, que a inflação está alta globalmente, é mais simples você gerar um pouco de alfa. Aumenta a duração ou encurta a duração. Nesse caso, como eu falei, títulos americanos caíram, as taxas geraram um ganho de capital, os europeus subiram. O que vai acontecer para frente? Provavelmente você vai ter um ambiente em que, primeiro de tudo, a taxa inicial que você contrata um título pré-fixado nos Estados Unidos, ele começou o ano, né, com o Fed Funds a 5,25 e o 10 anos tinha uma elevação determinada. Então, o retorno ali inicial já era pactuado maior do que agora. O Fed Funds vai chegar na casa de 3, com 3,25, alguma coisa assim. E a gente vai ter uns 5 anos, 10 anos ali abaixo de 4. Então, se eu pegar um título soberano, eu já tenho um retorno inicial menor. Então, a gente vai ter que olhar se vale a pena correr a curva e ter um retorno maior, que a inclinação da curva é positiva. Correr a curva, quando você fala, correr aumentar... estender a duração, ou comprar um título, ou correr o risco, não só do título soberano, mas o risco privado, né, de investment grade, high yield. Puxa, mas os spreads estão amassados, vão ficar maiores, vão ficar mais amassados, né, pequenos, ou vão cobrar mais um prêmio maior sobre o soberano. Então, esse tipo de leitura, acho que fica um pouco mais complexo o ambiente de gerar retornos acima dos benchmarks, mas é isso que a gente faz, a gente tem time global para isso. Então, essa natureza da análise do portfólio dos riscos, acho que está em favor de quem faz isso profissionalmente, tem uma equipe, uma estrutura interessante, tem uma leitura com track record. Então, acho que é isso um pouco que a gente espera para o ano que vem. Mas, claramente, é um ambiente mais saudável. É um ambiente que você tem esse crescimento positivo, é importante. A renda fixa, as curvas vão ficar... As europeias já ficaram mais inclinadas porque a taxa inicial é mais baixa do que o Fed, e o Fed está em corte de juros. Então, eu diria que estamos, nesse momento, ainda mais curtos do que os benchmarks em termos de vencimento de títulos. Em torno de 4,5, né? 4,5 a 5 anos. Acho que o próximo movimento é assim que ficar claro que o Fed está terminando o corte de juros, ali talvez no meio do ano que vem, trabalhar um pouco, estender a duração para um pouco mais longo para capturar esse retorno maior em função do tempo. Mas isso a gente vai fazer dinamicamente ali, olhando um pouco as condições de mercado. Mas eu acho que a gente começa um ano com ambiente ainda construtivo e tem ainda muitas oportunidades. Com relação ao dólar, um ponto importante, a gente vai ter ainda um diferencial de crescimento e de juros superior dos Estados Unidos em relação às outras regiões. Então, nossos portfólios estão mais alocados nos Estados Unidos que nas outras regiões, mas, obviamente, a gente não pode desprezar estar só exclusivamente nos Estados Unidos. Então, esse rebalanceamento de sair de exclusivo para dominante foi importante em 25 e 26 a gente entra um pouco mais alocado que os índices globais em Estados Unidos, mas também tendo um pouco de mercado emergente, um pouco de Europa e Ásia,
até porque não só corte de juros, mas algumas histórias específicas em mercados emergentes podem se beneficiar de uma taxa de juros menor do Fed, de um ambiente de início de corte de juros, no caso do Brasil e outras nações. Então, vai ser um trabalho mais de olhar especificamente oportunidades e sempre na construção de portfólio, os ativos, a carteira alinhada com o cenário base, mas sempre ter ativos que são complementares para as caudas, né? Proteções ou ativos que reagem bem a um ambiente de surpresa de crescimento, de menor crescimento, ou uma inflação que demora para convergir a sua meta, eventualmente ativos que são ligados à inflação. Então, faz parte também da construção de portfólio, diversificação, ver valor em diferentes regiões e ativos que respondam a um cenário diferente do cenário base. Então, acho que essa é um pouco a disciplina. Interessante alguns pontos que você levantou, só para lembrar, assim, eu tinha falado de riscos baixistas para o dólar, mas tem altista também, né? A gente pode ter, por exemplo, um crescimento mais forte nos Estados Unidos do que é esperado hoje, inclusive por uma generalização já do impacto de IA em termos de produtividade, que acho que hoje é uma pergunta, quando é que isso vai bater na economia como um todo. Pode acontecer, poderia ser um suporte para o dólar. E sobre o ponto de diversificação, de outras histórias, quer dizer, se a gente não tiver um dólar fraco, não é aquele cenário em que você está tendo, né, esse motor levantando todos os ativos, mas você sempre tem as histórias locais de fato, né? E aí você tem história realmente de corte de juros, vai ter história política, né? Se essa política da China, por exemplo, né, de consolidação de certos setores que têm certas capacidades, se for bem sucedido, vai gerar uma virada de lucros. Então, você pode ter muitas histórias interessantes, né? Só que não fica aquela coisa no atacadão, né? Compra qualquer coisa aqui nos Estados Unidos que vai subir, né? Fica, principalmente se o dólar estiver mais estável, né? Fica uma coisa realmente muito mais idiosincrático. A gente falou esse 2025 muito de imigração, tarifas, questão um pouco de intervenção ou pressão política sobre direção de política monetária. Talvez o ano que vem os temas que a gente já tem visto, né, serem discutidos puxa, está muito caro ou não o setor de tecnologia, ou para financiar o setor de tecnologia, que a gente tem visto, na verdade, as receitas dessas empresas pagando esses investimentos, o CAPEX, a gente está começando a ver o financiamento via dívida, entender se tem, né, primeiro, investimentos circulares dentro do ambiente de AI, segundo, tem muito financiamento de expansão dessa indústria via emissão de dívida, aí esses são pontos que a serem observados. Está acontecendo um pouco, né, alguns nomes de tecnologia emitindo bastante dívida para financiar CAPEX, né, produção e infraestrutura para continuar crescendo. E essa corrida, que nem o João falou, ela vai ter alguma consolidação, vão ter alguns vencedores, talvez não todos. E a gente está no início desse ciclo, novamente, de AI, né? Infraestrutura, hardware, software, utilização. Então, acho que tem bastante coisa, mas claramente os temas vão ser parte política, mudança, né, de Fed, eleições em várias regiões, né, de mercados emergentes. Então, um ambiente, como sempre, bastante desafiador, mas no lado positivo, né? Acho que com muitas oportunidades, sem dúvida. Muitas boas oportunidades. Por isso que a gente está sempre aqui, vocês trazendo essa leitura, né? E separando o que é ruído, vendo, né, o que você fala, a leitura, né, da tela, o que vocês, de fato, de forma fundamental, estão vendo ali na construção dos portfólios. Isso é fundamental, por isso vocês estão sempre aqui, é sempre uma aula estar com vocês, então... A foto do ano, né, onde estamos agora, com a rentabilidade da renda fixa, da renda variável, parece que é uma coisa constante. Nossa, que bacana, a bolsa sobe, né, 20% todo ano, taxa de juros está entregando. Esse ano foi um pouco diferente dos outros anos, que foi um retorno bastante expressivo, positivo de renda fixa e renda variável. Talvez ano que vem a gente tenha que ver um pouco um balanço disso. Talvez seja não foi linear e nem deve ser uma linha reta. Então, esses movimentos de incertezas ou movimentos de mercado de um lado para o outro vão acontecer, ainda mais com shutdown, que os dados vêm atrasados, com um pouco de ruído ali na leitura, mas ainda bem, porque a gente tem bastante coisa para fazer, né, João? Exatamente. E bastante que entregar aí para os clientes, é até importante destacar isso. Quem tem relacionamento aqui comercial no banco, né, fala com a sua pessoa, né, que te atende, para encontrar aí os produtos de Portfólio Solutions
Solutions Global, que tem bastante coisa bem acessível aí para todo mundo, né? Que entrega os resultados que vocês têm falado. Assistam todos os meses passados que já, né, que a gente passou, mostra aí essa história, esse filme, né? Que foi desafiador. E agora a gente está entregando a fotografia do final do ano, que é positiva, construtiva. E olhando para 2026 também, né? A gente segue construtivo aí, com muitas boas oportunidades. Muito bom. Estaremos aqui. Exatamente. Muito obrigada. Bom, essa virada do mês, então, a gente se vê ano que vem, 2026, mas ainda tem um outro programa aí que vem, né, daqui a 15 dias, então esperem que vai ser um programa especial. Exatamente, aguardem, né? Muito bom, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigado, João. Um prazer Carol. sempre. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.